céu e a terra. Isaías 37 e 16. Ainda, irmão, cantemos o hino de número 9. Hino de número 9. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então cantemos, irmãos, o hino de número, o salmo de número 133. É isso aí? Não. É esse aí. Não, não é esse não. Cantemos o salmo de número 133, então. Salmo 133. Intercedendo pelas demais igrejas pelas quais temos orado. Faço uma oração também pelos missionários, pelos quais temos intercedido, temos contribuído. Também pelo pastor, pela sua família que estão de viagem, e pelos demais irmãos que não estão aqui, também estão em viagem. Nós façamos uma oração por eles também. E nesta oração também intercedamos por todos os irmãos que nos pediram oração e que estão enfermos, lembrem da irmã Sinésia e dos demais irmãos. Amém? Muito obrigado. Senhor Deus e Pai, graças a Deus que o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Amém. O Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, Pai. Graças te damos, glorificamos o teu nome, Senhor. Pedimos também, meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja, dar entendimento da tua palavra, para ensinar a tua palavra, para viver a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa também, meu Pai, da mesma sorte, abençoar aquelas igrejas as quais nós conhecemos, que também pregam a tua palavra de maneira pura, de maneira sincera, Pai. Que eles se reúnem nesta noite para louvar o teu nome, para te conhecer, para pregar a tua palavra em todos os cantos do Brasil e do mundo, Pai. Graças te damos por essas igrejas do Nordeste, sim, sim. Igrejas de Belém, igreja do pastor Pedro Júnior, também ali André Lagmar em Manaus, a igreja em Caruaru, Petrolândia, Petrolina, na Bahia, Piauí, Teresina, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa continuar abençoando esse povo que se reúne em teu nome, amém. Que se prega verdadeiramente a tua palavra, que ensina ao teu povo. Sim. Que o Senhor possa guardar os pastores dessas igrejas, Pai, dando entendimento, graça, que eles possam continuar lutando esse combate contra este mundo, Pai, que vem avançando, Pai, avançando, mas nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor guarda o teu remanescente. Amém, Senhor. Que o Senhor possa também, Pai, abençoar o pastor desta igreja, que possa ir de férias, viajando, descansando, Pai. Amém. Que o Senhor possa dar entendimento ao pastor Fabiano, que o Senhor possa abençoar a família dele. Amém. Abençoar a sua esposa, seus filhos, dando aí saúde, paz,
que o Senhor possa guardá-los ali onde ele está. Que o Senhor também possa guardar Anderson, que está viajando. Amém, Senhor. Ficar fora algum tempo, Pai. Sim. Que o Senhor possa continuar dando a tua graça para o filho. Que ele possa ali, onde ele está em Curitiba, Pai, ser luz, assim como ele tem sido luz aqui, Pai. Que o Senhor possa me abençoar, Carmen Juliana, Yaira. Amém, Senhor. Provavelmente estão voltando de viagem, se não chegaram, estão chegando para aqui, mas que o Senhor possa continuar guardando eles, que o Senhor possa dar um descanso a eles também, que também estão viajando, que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles que estão ausentes na Cinésia, que o Senhor possa abençoar a vida da Cinésia, dando ela mais saúde, mais forças, que o Senhor possa abençoar a minha esposa, que ficou em casa por mal-estar. Sim, amém. Meu filho também ficou em casa. E que o Senhor possa continuar dando a tua bênção às famílias dessa igreja. Amém. Cada pai, cada mãe, cada filho. Que o Senhor possa abençoar aqueles que nos visitam. Amém. A tua graça a eles, que eles possam ter a oportunidade de ouvir a tua palavra aqui, ó Pai. E que nós possamos pregá-la e vivê-la aqui, Pai. Que aqueles que nos visitam também possam entender e viver a tua palavra também, assim como nós temos feito aqui, ó Pai, temos nos esforçado a fazer. Não somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai, sabemos disso, sabemos que a tua graça nos cobre. Amém. E se não fosse pela tua graça, nós ainda teríamos perecido. É verdade. Assim como o Senhor também guarda aqueles que fazem missões, meu Pai, no mundo, no Brasil, no mundo. Sim. Os missionários, Pai, que tocam projetos de missões, alcançando os povos que estão apartados da tua palavra ainda, Pai, aqueles povos, muitas vezes povos indígenas, povos que têm religiões pagãs, mas o teu povo está ali, Pai, pregando a tua palavra genuína, levando a boa nova de Cristo a esses povos. Amém. Te pedimos que o Senhor possa continuar mencionando, Pai, em todos os cantos do mundo, a tua obra missionária. Amém. Missionária, poder sustento, não só espiritual, mas material também. Que o Senhor possa nos dar condições de ajudá-los também, como temos tentado fazer, Pai. Amém. Que somos poucos, mas o Senhor multiplica a tua obra. Amém. Pelas nossas mãos, pelas mãos daqueles que ajudarem a obra missionária no mundo, Pai. Pedimos que o Senhor possa continuar sustentando os seus missionários. Sim. Aqueles que são perseguidos, aqueles que estão muitas vezes em condições precárias, mas o Senhor cuida, Pai. Mesmo nessas condições, o Senhor tem cuidado deles, cuidado da tua bênção aos teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, também abençoar todos aqueles pedidos de oração, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Sim. O Senhor conhece. Nós não conhecemos aqui, não lembramos de cabeça, mas o Senhor sabe a necessidade do teu povo, a necessidade de cada um. Amém. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando, dando a tua graça, agindo nos meios que nós conhecemos, ou oferecendo nos meios que o Senhor também faz. Amém, Senhor. O Senhor preservou o milagre até hoje, nós cremos nisso. De forma material ou não, Pai, nós sabemos que o Senhor preservou o milagre. Amém. Que a tua vontade possa ser feita, Pai. Que nós possamos continuar intercedendo pelos teus filhos. Amém. Graças te damos, Pai, e agradecemos e pedimos pela pregação da palavra nessa noite que Amém. possa vir a ser pregada de forma genuína como tem sido, Pai, e nós possamos entender Amém. o teu servo, Pai, para que traga essa palavra à mão dessa noite. Nós já te agradecemos desde agora, em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, cantemos ainda o hino, na verdade um cântico, a começar em Começar
Irmãos, como nós falamos pela manhã na escola dominical, nós hoje pela manhã chegamos ao Salmo de número 133 e nós iremos hoje pregar este Salmo de número 133. É o Salmo que fala sobre a comunhão do povo de Deus, a união do povo de Deus. E eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 133. E vamos todos fazer esta leitura. Se puderem colocar-se em pé, por favor, vamos fazer esta leitura. Nós vamos ler todos juntos. Então vamos esperar uns pelos outros. Amém. Todos encontraram? Amém? Vamos ler então. Todos juntos? Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Podeis assentar. Soberano Deus, a tua palavra tem sido lida, ó Deus, aos nossos corações nesta noite. Fala, Senhor, pessoalmente com cada um de nós. Tem misericórdia de quem prega, Senhor, nesta noite, este vaso de barro. Mas dá graça, Senhor, e pelo teu Espírito Santo, pelo poder do teu Espírito Santo, que a tua palavra, Deus, continue a ser pregada, para a glória do teu nome, ó Deus, para o crescimento do teu reino, para a edificação da tua igreja, ó Deus, e para a obra de santificação do teu povo. Que assim seja, ó Deus, para a glória do teu nome. Dá-nos ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra, corações preparados, Senhor, e desarmados, ó Deus, para acolher o que a tua palavra nos ensinar. Dá-nos, ó Deus, amor, ó Deus, pela tua mensagem que será pregada nesta noite. E pedimos, Senhor, como fracos que somos, ilimitados, ó Deus, que o teu Espírito Santo, nesta noite, aplique a tua palavra aos nossos corações. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam por elas transformadas, ó Deus, nesta noite. Assim, ó Deus, seja, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho bendito. Amém e amém. Irmãos, como eu havia dado uma pequena introdução a respeito deste salmo, este salmo ele se encontra entre os salmos intitulados como salmos de romagem, ou cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus. E segundo David Bossett, fazendo estudo sobre estes salmos, são na verdade do Salmo 120 ao Salmo de número 134, esses 15 salmos, eles eram lidos ou cantados pelo povo de Deus quando as tribos subiam de suas diversas localidades em direção a Jerusalém, para as festas que Deus instituiu para glorificar o seu nome. Então o povo vinha subindo das suas diversas cidades, a tribo de Judá e as demais tribos vinham subindo em direção a Jerusalém, e eles vinham cantando estes salmos, recitando estes salmos. O nome degrau ele surge também, e segundo o estudo, ele dá a entender, segundo os estudiosos, esse nome degrau já traz em si um símbolo de dificuldade, né? Porque hoje a escada é evitada por todos, prefere-se o elevador, porque a escada já é uma dificuldade a mais na locomoção do homem, do ser humano. E esse termo degrau ele dá a ideia de dificuldade. Isso tem dois significados, como aprendemos pela manhã de forma bem rápida. O primeiro significado é que esses salmos também foram cantados, segundo alguns estudiosos, pelo povo de Israel quando vieram do exílio. E eles vinham debaixo de zombaria, vinham debaixo dos pesos, eles vinham cansados, eles vinham feridos, e eles vinham sendo para ser repatriados na terra de Israel, e eles vinham debaixo do sofrimento, e eles vinham cantando estes salmos. Por isso também os irmãos vão achar aquele famoso salmo
na fala destes salmos, lembranças do exílio, as dificuldades que passaram o povo de Israel. Também dá a entender que este nome degraus nos traz à mente também a ascensão. O povo subindo das terras baixas a chegar a Jerusalém, um elevado, para ali louvar a Deus, glorificar a Deus e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Bem, e este Salmo 133 se encontra entre estes salmos, é o penúltimo salmo destes salmos de romagem, ou este salmo Cântico dos Degraus. Agora também nós temos uma informação a respeito deste salmo, que ele foi escrito pelo salmista Davi, que já era rei nesta época. John Gill, um comentarista batista, muito versado no hebraico e nos textos do Velho Testamento, ele comentou toda a Bíblia. Infelizmente nós ainda não temos comentários de John Gill em português, temos somente em inglês, mas ele nos traz informações precisas aqui sobre este salmo, este pequeno salmo. Uma delas é que Davi escreveu este salmo quando foi ungido rei sobre Israel. Quando os anciãos das diversas tribos de Israel se reuniram e ungiram Davi como rei, ele escreveu este salmo. Ele viu todo o povo reunido ali para consagrá-lo rei sobre o povo de Deus, sobre Israel, e ele fala este salmo. Ele vê a união do povo, ele vê a comunhão do povo. Então, neste exato momento, segundo John Gill, ele vai escrever este salmo. Este salmo nasce no coração dele. Este salmo é acalentado na alma dele. E ele transfere e ele escreve este salmo por inspiração do Espírito Santo. Então ele vê a união do povo diante do rei que ali estava sendo ungido sobre Israel. Também outros estudiosos, que John Gill também cita, estudiosos judeus, rabinos judeus, especializados, claro que no Antigo Testamento, na Taná, na lei de Deus, eles vão dizer que pode ser também que Davi tenha escrito este salmo na ocasião em que Absalão havia morrido e Absalão se rebelou contra Davi para tomar-lhe o trono, e Davi foi expulso com toda a sua família real, com toda a sua casa, com todos quantos o acompanhavam. Mas no exato momento em que Absalão é morto e Davi e o povo de Israel se reúne para reintegrá-lo ao trono, para devolver-lhe o poder real, também dá a entender que Davi, vendo a unidade, a união do povo novamente, depois daqueles ataques contra o reinado de Davi, depois daqueles momentos em que a nação passou por momentos de divisões, de desintegração, agora Davi vendo o povo se reunindo para devolver a ele o reinado e devolver a união ao povo, devolver a comunhão ao povo de Israel, devolver a unidade, também dá a entender que neste contexto Davi escreveu este salmo. Então temos esses dois contextos, que este salmo pode ter nascido no coração de Davi pela inspiração do Espírito Santo. Agora, o que nos cabe também entender aqui é que antes de Davi ter sido autor deste salmo, o Espírito Santo é o autor deste salmo. E ele está a nos falar nesta noite sobre a preciosa comunhão da igreja, ou a preciosa comunhão do povo de Deus. Irmãos, este salmo ele é bastante resumido, ele é composto apenas de 3 versículos, mas ele é muito profundo quando você para estudar os pormenores deste salmo. E eu recomendo, como outros também recomendam, nós não devemos ler a Bíblia apressada, correndo, ou ler por ler, mas nós temos que fazer uma leitura pausada, investigativa, uma leitura que depreenda dela significados importantes e significados espirituais para a nossa vida. E o que nos chama a atenção neste salmo é que ele começa com uma exclamação da seguinte forma: o salmista está dizendo: oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Este salmo ele está brotando, como já disse aos irmãos, do coração do salmista. Está saindo das entranhas da alma dele. É um momento em que ele está aqui expressando prazer, expressando deleite em ver a comunhão do povo de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos primeiramente entender o que é bom e o que é agradável ou suave, como tem em algumas
verso 1. Bom é tudo que é moral, tudo que é ético. Essa palavra bom no hebraico, ela primeiramente é utilizada por Deus quando cria todas as coisas, e tudo quanto Deus criou, Ele viu que era bom. Essa palavra também no hebraico, ela se refere ao próprio caráter de Deus, que Deus é bom. Também essa palavra também é usada para a lei de Deus, que é boa. Então essa palavra bom está totalmente associada com quem Deus é, com o que Deus faz, com este Deus criador e com este Deus redentor. Também aprendemos, irmãos, que a palavra aqui suave ou agradável, ela está apontando para a estética, para o prazer, para a percepção. É algo que produz em nossa alma algo de conforto, algo de benéfico, algo que edifica, algo que faz a nossa vibrar em harmonia com o que Deus criou, com a harmonia, com a unidade, com a perfeição, com a comunhão. Bem, mas o que vemos aqui também? Nós vemos a palavra unidos os irmãos. E irmãos aqui não significa apenas pessoas do mesmo sangue, mas significa também todos quanto, através de Cristo Jesus, receberam a adoção de filhos. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E sendo feitos filhos de Deus, nós também somos irmãos em Cristo Jesus. Agora, é interessante notar, irmãos, que o Salmo fala de união, fala de comunhão, fala de unidade, fala de harmonia. Mas veja que, desde o Gênesis, nós vemos que depois que nós pecamos em Adão, e que Adão, os nossos pais, pecaram, a união e a comunhão e a unidade, a harmonia e a paz não passou a fazer parte do mundo. Nós vimos que a partir do momento em que nós pecamos em Adão, os nossos pais pecaram, nós nos separamos do nosso Deus por causa dos nossos pecados. Então o pecado trouxe separação, o pecado trouxe inimizade, o pecado trouxe a ira, o pecado trouxe a divisão. O pecado trouxe em nós um sentimento de beligerância constante contra Deus e contra o nosso próximo. O pecado trouxe em nós o mal chamado separação, a desordem, a desunião. E nós temos que entender, irmãos, que a inimizade do ser humano contra Deus é a fonte de todos os males que arruinam os relacionamentos, tanto para com Deus como para consigo mesmo e para com o seu próximo. A comunhão é o fruto da redenção em Cristo Jesus dada à igreja, como resposta ao mundo, que a guerra contra o Criador só tem nos levado ao sofrimento e à morte, e que o santo propósito do Pai Celeste é a unidade, o amor, a paz e a vida eterna com o Filho de Deus. Quando todos nós pecamos em Adão, o pecado trouxe sobre nós a pior de todas as consequências, a saber, a inimizade. Em primeiro lugar, tornando-nos inimigos de Deus. O primeiro momento em que a primeira consequência que o pecado trouxe para nós é que nós nos tornamos inimigos de Deus, tanto em nosso entendimento, em nosso coração, quanto em nossas práticas. Nos diz o texto de Romanos capítulo 5, versículo 10: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então antes o versículo já começa a nos dizer que nós somos, outrora, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, nós somos inimigos de Deus. Todo homem vem ao mundo, toda criança já nasce inimiga do seu Criador, inimiga do Deus Todo-Poderoso, bendito e santo. Todo homem já vem a este mundo avesso e rebelde contra Deus. É o que nos diz as Escrituras. Também nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo escrevendo: a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Aqui mais uma vez a palavra de Deus está nos dizendo que nós, através do pecado, nos tornamos inimigos de Deus, tanto em nossas mentes, quanto em nossa prática de vida, quanto em nossos comportamentos, quanto em nossas atitudes. Ou seja, o pecado implantou no mundo a desunião, a discórdia, a rebeldia, a guerra, a briga, a contenda, o partidarismo.
a porfia e tudo quanto contribui para desunir os homens, para separar os homens, o pecado trouxe esta grande consequência para nós. Em primeiro lugar, como já foi dito e reafirmo, e a palavra de Deus reafirma, o pecado, primeiramente, roubou de nós a comunhão com Deus. Também aprendemos que quem é inimigo de Deus é inimigo de si mesmo e do seu próximo. Por isso, em Romanos, lemos que, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A primeira parte destes versículos está dizendo que a nossa rebeldia se dá contra Deus. Agora nós vamos ver a segunda parte desses versículos, que vai mostrar que a nossa rebeldia e a nossa falta de amor, de comunhão, a nossa falta de unidade se dá agora contra o próximo. É a nossa violência contra o próximo. E diz o restante do texto, a sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, enganam o próximo. Peçonha de áspides, veneno de áspide, está debaixo dos seus lábios. Eles falam, o ser humano sem Deus e a pessoa sem o Evangelho, ela fala palavras que destrói a alma do outro, como nós aprendemos hoje na escola dominical. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. Amaldiçoa o próximo, amargura a vida e a existência do próximo. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqui já há violência na sua esfera física, na sua esfera material. O homem que chega ao ponto de derramar o sangue do seu próximo. Nos seus caminhos a destruição e miséria, não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o salmo que nós acabamos de ler nos fala de comunhão, nos fala de unidade, nos fala de amor. Mas se fala de comunhão, de unidade, de amor, nós vimos que a história da humanidade, depois que pecamos em Adão, depois que nossos pais pecaram, é marcada do começo ao fim de guerras, de contendas, de maldições, de separações e de tudo quanto contribui para separar as pessoas. Agora também aprendemos, irmãos, que temos provas, que temos como provas dessa tão grande inimizade contra Deus e contra o próximo, os seguintes aspectos que temos visto em nossa sociedade, que temos visto no nosso cotidiano. Nós somos testemunhas oculares de que o mundo vive debaixo de uma tamanha falta de comunhão, de ordem, de amor, de unidade e de paz para com Deus e para com o próximo. A primeira delas que podemos identificar, como nos dias de Noé, podem também ser identificados, é o aumento da violência em todos os seus aspectos. É a violência contra a mulher, é a violência contra o idoso, é a violência contra a criança, é a violência contra o professor, é a violência contra o pobre, do rico contra o pobre, é a violência das organizações políticas contra o Estado, e nós vemos a violência crescer a níveis assustadores e alarmantes e incontroláveis em nosso cotidiano. Também podemos testemunhar o descrédito no casamento como instituição divina, mandato cultural e fonte de toda a bênção para a sociedade como um todo. Nós vemos cada vez mais o casamento caindo em descrédito. E o que é o casamento? Senão uma fonte de união que o próprio Deus instituiu para demonstrar ao mundo que Ele é o Deus da comunhão, que Ele é o Deus que une homem e mulher, para que um complete o outro, para que o homem não esteja só, para que ambos sejam amados e queridos e mutuamente se edifiquem em paz, em harmonia, em comunhão e assim tenham filhos para a glória de Deus. Então nós estamos vendo que, como prova disso, de que o mundo que jaz no maligno vive em momentos que não é de comunhão e que o mundo não vive em paz e que o mundo não coopera para a comunhão e para a unidade, é que o casamento ele tem caído em descrédito como instituição divina. Também temos visto o aumento do número de divórcios, claro, consequência desse descrédito no casamento como instituição divina. Também temos visto a banalização da fidelidade nos relacionamentos e nos contratos sociais, o abandono da igreja como agência de adoração a Deus e proclamação do Evangelho da Paz, não mais vista como congregação do povo de Deus, que vive em agradável e boa comunhão diante do Criador Redentor.
Estamos vendo, irmãos, na nossa geração, que muitas pessoas têm abandonado o convívio da igreja, a congregação da igreja, têm abandonado a comunhão dos santos, e têm desmerecido a igreja como um simples ajuntamento social, e têm tomado rumos e acham estar vivendo o evangelho, irmãos, mas fora da comunhão da igreja de Cristo. E isso, irmãos, prova que essas atitudes que já também alcançaram alguns da igreja, isso prova que temos visto que a falta de comunhão, de amor, de interesse pela paz tem contaminado até aqueles que outrora diziam terem sido alcançados pelo Evangelho, terem estado na igreja de Cristo e valorizar essa comunhão com o povo de Deus. Bem, mas vejam que o Salmo agora pode ainda nos esclarecer sobre este assunto. Portanto, a palavra de Deus neste Salmo convida os pecadores a se renderem diante do convite da graça e trocarem suas armas de ira e rancor pelo Cristo nu e desarmado em uma violenta cruz, o qual, para reconciliar pecadores com Deus, foi morto de forma brutal, cruel e indigna por mãos violentas e corações iracundos, para desentranhar pecadores do ódio e vidas amarguradas e acolhê-los na família de Deus, onde a comunhão é boa e agradável. Podemos dividir este salmo, irmãos, da seguinte forma: em primeiro lugar, a comunhão, que ela é. Em segundo lugar, que não há comunhão verdadeira se antes não houver comunhão com Deus, a necessidade de um sumo sacerdote. É o que nós vamos ver neste salmo. Em terceiro lugar, que é o terceiro ponto da mensagem, somente pode haver comunhão entre os irmãos por causa do Espírito Santo. Então, vejamos aqui, irmãos, o que podemos aprender deste salmo. Em primeiro lugar, nós temos o salmista se deleitando na comunhão do povo de Deus. E aí já aprendemos o que é bom e o que é agradável. E agora, logo após que vemos o salmista se deleitando nessa comunhão, nessa união do povo de Deus, no versículo de número 2 nós temos o seguinte: é como a comunhão ou a união do povo de Deus é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Este salmo tem algumas palavras que devem ser atendidas, que devem ser acolhidas, irmãos, no nosso estudo. Primeiro, o salmista fala de um óleo precioso. O salmista fala de Arão, o sumo sacerdote. O salmista fala do Monte Hermon. O salmista fala sobre os montes Sião. E o salmista fala sobre o orvalho do Hermon que desce sobre Sião. Por último, ele termina dizendo que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então vamos, irmãos, entender um pouco, resumidamente, porque o tempo não é propício para desenvolver todo este assunto aqui. Mas, em primeiro lugar, vamos entender o que o salmista queria dizer, comparando a comunhão do povo de Deus com o óleo precioso. O que é o óleo precioso? Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Em primeiro lugar, nós temos que imaginar Arão sendo ungido, naquele exato momento, com um óleo precioso. O que era o óleo precioso? O óleo precioso, irmãos, os irmãos vão encontrar a informação a respeito dele em Êxodo capítulo 30, versículo 22 a 33, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: também toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos, segundo ciclo no santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. Disso farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso. Assim, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar de incenso. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este lhe será óleo sagrado para as
unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Agora, irmãos, o que aprendemos com este símbolo do óleo precioso sendo derramado sobre a cabeça de Arão, que desce a sua barba e até ele vai e derrama até a gola de suas vestes? Vamos aprender algumas verdades. Em primeiro lugar, segundo esse texto de Êxodo, capítulo 30, versículos 22 ao versículo 33, nós aprendemos o seguinte: que a comunhão ela é prescrita por Deus como a receita deste óleo precioso. Então, a primeira verdade que aprendemos, irmãos, é que a comunhão ela não é um conceito de um sociólogo renomado. Não foi Max Weber que cunhou esse conceito de comunhão. Muito menos Karl Marx, muito menos muitos outros filósofos ou sociólogos que vieram a cunhar, a escrever esse conceito do que é a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão, quem prescreveu para o povo dele foi o próprio Deus. O próprio Deus que prescreveu este óleo precioso, que exigia que ele fosse feito debaixo de uma rigorosa medida de especiarias de primeira qualidade, e que exigia que esse óleo fosse feito apenas para o seu serviço e para a glória dele, e para santificar Arão e seus filhos e os utensílios do tabernáculo, e que ainda disse mais que desse óleo não se podia fazer uma réplica dele, para você colocar em casa, para alguém colocar em casa e sentir o aroma gostoso que ele tinha, sendo ele arte de perfumista. Assim esse Deus está dizendo para nós nessa noite, que assim como ele prescreveu este óleo aromático, cheiroso de unção, que era exclusivamente dele, e para santificar tudo quanto estivesse envolvido no culto de adoração ao nome dele, também nós sabemos que somente Deus foi quem prescreveu a comunhão para o seu povo. Deus prescreveu a comunhão para a sua igreja. Deus prescreveu a comunhão para o seu povo. Não foram os teólogos, não foram os sociólogos, não foram instituições. Somente Deus prescreveu a comunhão para o seu povo. O que aprendemos disso é que a comunhão, irmãos, provém de Deus. Somente Deus pode dar, somente Deus pode trazer a verdadeira comunhão para pecadores como nós. Vemos isso no versículo número 22 a 25 deste texto. Também aprendemos neste texto de Êxodo, quando descreve o óleo precioso, que a comunhão santifica o povo de Deus como óleo precioso. Veja nos versículos de número 26 a 29, quando o texto diz assim: com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar de incenso. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Versículo número 30. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então a comunhão santifica o povo de Deus. A comunhão nos santifica para adorarmos a Deus. A comunhão nos santifica para nos edificarmos, para glorificar o nosso Deus. Também aprendemos, irmãos, que a comunhão não é para interesses pessoais, particulares. Ela é para a glória de Deus e bênção para o povo de Deus. Nós vemos isso no versículo número 32, quando diz assim: não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Então guarde essas palavras. Aqui esse texto está dizendo que a comunhão ela é exclusivamente, primeiramente, para glorificar a Deus. Há pessoas que entram na igreja para serem beneficiadas. Não vou levar os meus filhos para a igreja, porque lá eles vão aprender a boa palavra. Amém. Vai aprender, vai ser beneficiado, vai ser edificado. Ou outros vão se reunir à igreja, porque pensam assim: estando lá, eu vou ser também alvo das bênçãos de Deus.
E assim outros e muitos outros pensam dessa mesma forma. Mas o que nós podemos entender aqui, irmãos, é que este óleo precioso, que o salmista Davi compara a comunhão com este óleo precioso, assim como ele, nós também temos que aprender. Que você não está aqui para se beneficiar do povo de Deus. Que você não está aqui para estabelecer uma amizade condicionada. Eu vou me reunir à igreja para ser melhorado em aspectos morais. Eu vou me ajuntar ao povo de Deus, porque lá o pastor vai orar por mim. Irmãos, se tivermos essa ideia, estamos indo contra o que é a verdadeira comunhão. Porque o propósito da verdadeira comunhão é para glorificar a Deus. E sendo para glorificar a Deus, essa comunhão, ela gera frutos. E quais são os frutos? A comunhão é agradável como o perfume do óleo da unção, como arte de perfumista. Veja só, ela glorifica a Deus, e a comunhão é uma forma de adorar a Deus, de Deus ser glorificado. E também vemos que, como resultado e como consequência disso, a comunhão gera em nós agradabilidade, gera em nós um estado espiritual de sermos agradáveis, de termos harmonia espiritual em nós. A comunhão vai gerar em nós, irmãos, prazer de estarmos em comunhão com o povo de Deus, porque antes de tudo estamos em comunhão com Deus. Também aprendemos que a comunhão é a unção de Deus sobre o sumo sacerdote, que é Cristo, como o óleo descia sobre o sumo sacerdote Arão. Que a comunhão é a unção de Deus sobre o sumo sacerdote, que é Cristo, e sobre a igreja, a nação de sacerdotes reais. Este salmo também nos aponta para Cristo, quando nos revela a pessoa de Arão. E também aprendemos em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque para Deus somos um aroma de Cristo, nós que se salvam e os que se perdem. Então, Cristo é esse gostoso aroma da comunhão sobre a igreja. Cristo é esse maravilhoso aroma de Deus, como comunhão verdadeira entre pecadores e Deus. Segundo ponto, nós temos aprendido o seguinte: não há comunhão verdadeira se antes não houver comunhão com Deus. O que aprendemos? Vimos que na introdução da mensagem, nós vimos que o pecado nos separou de Deus. E nos separando de Deus, trouxe a nós a tragédia de não vivermos em comunhão. Trouxe a nós as mazelas de vivermos inimigos de Deus, inimigos de nós mesmos, inimigos do nosso próximo. Então o que podemos aprender aqui nesse segundo ponto da comunhão? É que não há comunhão verdadeira se antes não houver comunhão com Deus. Versículo 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Irmãos, aqui o salmista, ele reporta-se para a figura de Arão, o sumo sacerdote que foi ungido diante do povo de Deus, diante do povo de Israel. E para que serve um sumo sacerdote? Um sumo sacerdote, ele serve para trazer Deus a homens pecadores, e também serve para levar pecadores a este Deus santo e verdadeiro. Um sumo sacerdote é um mediador, é um reconciliador, é alguém que está no meio para pegar duas partes inimigas e unidas através dele. Então aqui nós vemos a figura de Arão como um sumo sacerdote. Ele foi um homem que Deus assim o chamou para que ele fizesse, irmãos, a mediação perfeita, exercendo o sacerdócio, que levasse as orações, levasse os sacrifícios do povo de Deus e assim os oferecesse diante de Deus para adoração a Deus. Levasse as confissões de pecado e intercedesse pelo povo para que Deus perdoasse os pecados do povo, para que Deus não viesse com a sua ira justa e santa sobre o povo dele. Então aqui está a figura de Arão, sendo ungido ali diante do povo de Israel, como sumo sacerdote diante do povo, entre Deus e pecadores. Aqui também este salmo aponta para Cristo, porque lá em Hebreus, no texto de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14 a 16, nós vemos o seguinte:
Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aprendemos então, irmãos, que precisamos de um sumo sacerdote para que, em primeiro lugar, antes de buscarmos ter uma comunhão verdadeira com o próximo, antes de termos uma verdadeira comunhão com a igreja, nós precisamos reatar a nossa comunhão com Deus. Só que, irmãos, a grande verdade é que nenhum homem no seu estado de depravação total, ele irá buscar reatar a sua comunhão com Deus. Porque o pecado gera em nós esse estado de ser beligerante, esse estado de ser totalmente arredio, totalmente indomável, esse ser rebelde que quer cada vez mais se apartar de Deus. O pecado gerou em nós esta consciência de que temos que sempre estar fugindo de Deus, fugindo de nós mesmos e fugindo do nosso próximo. E dessa consequência do pecado, irmãos, a sociedade e a humanidade têm corrido terríveis males. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui, quando vemos a figura do sumo sacerdote Adão, esse mediador que está entre pecadores que precisam ser redimidos, que precisam ser reconciliados com Deus, que precisam ter novamente a paz com Deus e que não querem, mas agora Deus estipula um sumo sacerdote para que se abra o caminho, para que se abra o acesso para esse Deus com o qual nos revelamos, ou do qual nos revelamos. Aqui nós vemos que este Deus da Bíblia é o mais interessado na comunhão de pecadores. Este Deus da Bíblia é o mais interessado no amor. Este Deus da Bíblia é o mais interessado na harmonia, em restabelecer a paz, em cessar a inimizade, em fazer cessar as guerras. E Ele mesmo é quem vai tomar a providência, porque se depender de pecadores como nós, o que nos resta é só a ira de Deus, e nós iremos a ela em total rebeldia contra Deus e inimizade contra os céus, como o filho pródigo assim foi. Então nós precisamos primeiramente entender que a verdadeira comunhão, ela está antes de tudo em ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, nós dependemos de um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, aqui no Salmo 133, é o sumo sacerdote Arão. Mas esse sumo sacerdote Arão está apontando para o sumo sacerdote perfeito, como lemos em Hebreus, que é Jesus, o sumo sacerdote na casa de Deus. Em primeiro lugar, também vemos que Deus é o Deus da união. Se tem alguém que é e fala e ensina e vive a união, é o Deus da Bíblia. É o Deus verdadeiro, é o Deus da igreja. Em primeiro lugar, aprendemos que Ele é o Deus triuno, que são três pessoas, mas esse Deus é um só. É o grande mistério da Trindade. E que as três pessoas da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em comunhão e em amor, e em unidade e em paz, desde a eternidade. Ele é o Deus que é um, e nele encontramos o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os três vivem em perfeita unidade, amor e comunhão desde toda a eternidade. Também vemos que Deus é o Criador, que criou todas as coisas em perfeita harmonia e ordem. Está aí os cientistas que estudam a criação e percebem essa harmonia na criação, mesmo depois das consequências do pecado. Mas nós vemos que Deus é o Criador que criou todas as coisas em perfeita harmonia e ordem. Também vemos que, através da Bíblia Sagrada, Deus criou o ser humano para glorificá-lo e ter comunhão com Ele. Também vemos que Deus instituiu o casamento para o homem viver com a sua esposa e gerar filhos e viver em família, em viver em laços de sociedade, em viver em unidade, em paz e em amor. Também vemos, irmãos, que Deus foi buscar Adão e Eva depois da queda para reatar a comunhão com os nossos pais. Porque se dependesse deles, eles estavam buscando justiça própria, como se cobriram com as folhas de figueira. Eles não tinham interesse em voltar-se para Deus. Nós vemos um Deus que
Adão e Eva, os nossos pais, para reatar a comunhão com eles e para prometer a eles o descendente da mulher, que de uma vez por todas iria reconciliar pecadores com Deus. Também vemos, irmãos, que Deus escolheu Israel para ser seu povo, para a adoração dele, e deu-lhes a lei a fim de que eles amassem a Deus e amassem o seu próximo. Isso é comunhão. A lei toda está falando de comunhão. Os primeiros 4 mandamentos de comunhão com Deus, e os outros 6 mandamentos está falando de comunhão com o próximo. Porque como se resume os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é o Deus da comunhão. Mais uma prova temos disso. Também vemos que Deus envia seus profetas para trazer seu povo de volta ao amor e comunhão com Ele, quando estes se separaram dele e foram atrás de deuses falsos, de deuses pagãos, de deuses que não lhes traziam bênção alguma, senão maldições e a ira de Deus sobre eles. Mas nós vemos este Deus, mesmo que quando Israel se apartou de Deus, deixou e abandonou e desprezou a comunhão com Deus verdadeiro, nós vemos este Deus instituindo profetas como guardiões da lei, e estes profetas vão atrás do povo de Deus e clamam a eles de dia e de noite para que eles voltem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o mais interessado em ter comunhão e amor com eles. Nós vemos também que Deus envia Jesus Cristo, seu próprio Filho, Deus em nossa completa humanidade, para morrer pelo seu povo eleito, reconciliar pecadores com Deus, fundar a igreja para que pecadores redimidos voltem a ter comunhão plena com Deus, com os seus, e glorifiquem a Deus, e em Cristo Jesus todas as coisas convergirem, tanto as dos céus quanto as da terra, como nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E por fim nós vemos em Apocalipse, capítulo número 21, lemos que haverá um novo céu e uma nova terra, onde Deus mesmo habitará com o seu povo. Quando no Apocalipse João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, isso é unidade, isso é união, isso é comunhão. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar, o que separava os povos, o que separa os homens, já não existe. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então nós já vimos que o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus do Evangelho, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é o Deus interessado na comunhão. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da comunhão, e Ele se interessa na comunhão do seu povo. Ele tem prazer mais do que o salmista em ver o seu povo em comunhão, em amor, em paz, em laços de fraternidade, vivendo unidos para a glória de Deus. Agora, quais as aplicações que temos deste sacerdócio de Cristo? É que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, é a provisão de Deus para a verdadeira comunhão com Deus, sem o qual não pode haver comunhão. Sem Deus, ou a parte de Deus, irmãos, e sem a perfeita mediação do sumo sacerdote que é Cristo Jesus, jamais poderemos conceituar, jamais poderemos viver o que é comunhão. Porque essa comunhão provém de Deus. Ele é o Deus da comunhão, e foi Ele quem, através de Jesus Cristo, sumo sacerdote, reconcilia pecadores com os céus e com Ele mesmo. Cristo reconciliador entre Deus e pecadores. Como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aqui neste versículo nós temos duas grandes verdades. É que Deus em Cristo Jesus estava se reconciliando com pecadores perdidos,
E aqui também vemos que a igreja é essa agência de reconciliadores, que a igreja é a agência da comunhão, da paz e da unidade. A igreja é a família de Deus, onde os irmãos vivem em união. Versículo 3: como o orvalho do Hermon, o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Chegamos na terceira parte do Salmo, irmãos, que é o versículo de número 3. E o salmista diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a bênção, a sua bênção e a vida para sempre. Temos que entender primeiramente, irmãos, o que o salmista queria dizer com o orvalho do Hermon. Os irmãos que estudam geografia bíblica, que podem pesquisar na internet, graças a Deus por essa ferramenta tão maravilhosa que é a internet, coloquem lá Hermon e vocês vão ver a fotografia do Hermon. E vocês vão ver que o Hermon é coberto de neve, de gelo, e ele está no coração do Oriente Médio ali, uma região bastante seca, bastante árida, bastante desértica. As temperaturas durante o dia são elevadíssimas, e Deus colocou ali naquele coração geográfico tórrido, seco, desértico, cálido, quente. Deus colocou o Monte Hermon coberto de gelo. Que maravilha! Mas veja que o salmista estava pensando, porque o salmista conhecia muito bem aquela região. O salmista Davi conhecia muito bem as regiões de deserto e o que é estar fugindo no deserto, o que é combater no deserto, o que é a seca, o que é o calor agressivo. E também os nossos irmãos nordestinos entendem isso muito bem no interior do sertão do Ceará, do Pernambuco e outras regiões. Então por que ele fala do orvalho do Hermon? Porque o orvalho do Hermon, ele cai sobre os montes de Sião, sobre toda a região geográfica em volta. E ele, quando é tocado pelos raios do sol, ele entra em degelo. E quando ele degela, ele desce como água, como ribeiros de água, como água, córregos, que vão levando, irmãos, condições suficientes para a natureza ali em volta brotar, produzir flores, beleza para aquela região árida e desértica. Também propicia os agricultores da região plantarem suas sementes e colherem bons frutos, terem alimento em suas mesas, terem beleza de flores. Além do mais, o orvalho do Hermon tem mais uma característica. Além de produzir do seu degelo gerar água para alimentar ali a criação, a natureza, os animais e o próprio homem, dessedentar o próprio homem, o orvalho do Hermon também ameniza aquele clima desértico ali nas proximidades daquela região geográfica. Ele ameniza, ele torna suave, ele torna agradável a vida ali nas proximidades dele. Então, o que aprendemos disso? Aprendemos o seguinte, irmãos. Em primeiro lugar, esse orvalho desce do Hermon. Diz o Salmo que ele desce do Hermon. Mais uma vez, o Salmo está reforçando que comunhão verdadeira só procede de Deus, só vem lá do alto. A comunhão verdadeira desce de Deus, irmãos, através de Cristo Jesus, para pecadores aos quais Ele ama, aos quais Ele quer bem e para os quais Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Também aprendemos aqui, irmãos, que o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião em forma de orvalho, formando ribeiros, que faz crescer uma fértil vegetação e frutos para os povos ali, além de manter o equilíbrio e frescor do clima da região. É como a comunhão da igreja, sob a unção do Espírito Santo, gera boas obras e frutos que glorificam a Deus e abençoa mutuamente os irmãos. A comunhão da igreja, irmãos, é esse orvalho do Hermon, que é a unção do Espírito Santo que Deus manda sobre a igreja. E essa comunhão da igreja ela é agradável, ela é prazerosa, é gostosa de ser vivida. Ela produz verdadeiro interesse nos corações dos redimidos por Cristo Jesus, primeiramente para estarem unidos para glorificar a Deus, para prestar a Ele um culto verdadeiro através do sumo sacerdote que é Cristo. E em segundo lugar, irmãos, essa comunhão verdadeira faz os irmãos mais unidos em amor, mais unidos em verdade,
faz esses irmãos fugirem do partidarismo, faz esses irmãos se interessarem uns pelos outros, não para receberem benefícios, não para se aproveitarem uns dos outros, mas para serem servos uns dos outros, para terem o mesmo sentimento que Cristo teve, sendo servo de Deus. Ele teve o sentimento de não querer se glorificar como igual a Deus, mesmo tendo esse direito, mas ele tornou-se servo obediente, servo até a morte obediente e a morte de cruz. E se Cristo veio nos servir, irmãos, a comunhão da igreja também se pauta no servir e servirmos uns aos outros no amor que há em Cristo Jesus. E essa é a grande marca da igreja, a comunhão, porque nisso saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Essa é a grande apologética da igreja. É quando o mundo olhar para a igreja e ver que a comunhão na igreja dá certo e deu certo, porque essa comunhão provém de Deus para a igreja de Cristo Jesus, porque essa comunhão da igreja é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, que traz vida, que traz bênção espiritual, que traz frutos e boas obras para a glória de Deus e que edificam uns aos outros no amor que há em Cristo Jesus. O mundo vai olhar para a igreja e vai ver que aqueles irmãos vivem de forma agradável, uns se doando aos outros, se entregando aos outros, se preocupando uns com os outros e vendo um no outro a pessoa bendita de Cristo Jesus, a habitação do Espírito Santo. Também aprendemos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção é Cristo, irmãos. Quando o versículo diz aqui, ali onde? Nos montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quem é a bênção de Deus? O que é a bênção de Deus no carro do ano? O que é a bênção de Deus? Prosperidade material. O que é a bênção de Deus? Uma mansão? A fama deste mundo? O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é Cristo, porque Ele já havia prometido no Antigo Testamento a Abraão, como disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Cristo Jesus nasce de uma mulher, Maria, nasce sob a lei, vindo à plenitude dos tempos, ali nasce no meio de homens pecadores como nós, a bênção de Deus sobre todas as famílias da terra. Cristo é a bênção de Deus. E a igreja deve pregar esta bênção que é Cristo. A igreja deve viver esta bênção que é Cristo. Esta é a bênção de Deus. E fruto desta bênção de Deus no meio, no seio da igreja, é a comunhão. Quando Deus ordena a sua bênção que é Cristo sobre um povo, sobre a igreja, irmãos, o fruto desta bênção que é Cristo é uma vida em comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Também, irmãos, o que podemos ver aqui é que a bênção de Deus é Cristo. Cristo, a bênção de Deus por meio do Evangelho, e Cristo Jesus é a vida eterna, a verdade, o caminho e a vida. Na igreja e somente nela, irmãos, prestem bem atenção, é na igreja e somente nela, Cristo assim é anunciado e vivido na comunhão dos filhos de Deus, como bênção e como vida eterna. Não existe bênção, irmãos, e vida eterna se não for na igreja. Não existe comunhão verdadeira, irmãos, senão no corpo de Cristo, do qual o cabeça é Cristo. Não existe, irmãos, bênção alguma ordenada por Deus, senão na igreja de Cristo Jesus. Aplicação prática. Nós temos tido prazer na comunhão da igreja. Nós temos tido prazer, como o salmista Davi teve prazer em ver Israel reunido, seja quando foi ungido, ou seja quando as tribos foram reintegradas ao seu domínio real. Nós temos olhado para o povo de Deus e falado assim: ó, quão bom e quão amável é que os irmãos estejam em união. Será que este tem sido o deleite da nossa alma? Será que a nossa alma tem vibrado, irmãos, com esse deleite em ver a igreja em comunhão, como o salmista esteve? Então fiquemos sabendo que antes do salmista se deleitar com essa comunhão do povo de Deus diante dele, primeiro a se deleitar todos os dias com essa comunhão do povo dele é o próprio Deus. É o próprio Deus que está dizendo:
Quão bom e quão suave é que a igreja vive em comunhão. É o próprio Deus que se deleita na comunhão da igreja, porque Ele é o Deus da comunhão, porque Ele investe todos os seus recursos e todas as suas bênçãos e todo o seu poder, e principalmente em Cristo Jesus, para ver a comunhão da igreja, para ver a comunhão da certa, para ver a comunhão da frutos que glorifiquem o seu nome, e para ver a comunhão da certa em frutos, em obras que abençoam um ao outro em Cristo Jesus, na igreja de Cristo. Então, o que temos feito pela edificação contínua da comunhão da igreja de Deus? Por meio do sacerdócio universal dos santos, de todos os santos. Vimos que no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E na segunda parte do versículo diz que nós somos reconciliadores também com Cristo Jesus. Que a igreja foi dada este ministério da reconciliação. Então nós temos como igreja uma grande responsabilidade e, primeiro, antes de tudo, um grande privilégio, irmãos, de estarmos juntamente com Cristo na agência da reconciliação de pecadores. O que nós temos feito pela contínua comunhão da igreja de Deus por meio do sacerdócio universal de todos os santos? Assim como Cristo nos reconciliou com Deus e trouxe dos céus essa comunhão que é como o orvalho do Hermon, que é como o óleo precioso, exclusiva para a glória de Deus, que santifica a igreja, que é bênção para o povo de Deus. O que nós temos feito, irmãos, para edificar a igreja? O que nós temos feito para edificar uns aos outros? Nós temos sido daqueles que extinguimos os focos de partidarismo. Nós temos sido daqueles que temos lutado para que o preconceito não faça parte do nosso convívio dentro da igreja de Cristo. Nós temos lutado, irmãos, para mantermos uma comunhão com o povo de Deus em oração, em vida espiritual, na pregação da palavra, no aprendizado, no discipulado cristão. Quais têm sido os nossos esforços, irmãos, para manter como sacerdotes reais, como nação santa, sacerdotes reais, como diz o apóstolo Pedro, para que a comunhão da igreja, irmãos, a cada dia mais, seja fonte de deleite para a glória de Deus, e seja fonte de deleite em nossos corações. O que nós temos investido na igreja? Como nos temos preocupado uns com os outros na igreja de Cristo? O que nós temos feito, irmãos, para nos deleitarmos como salmista, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união? Para finalizar, para os que desprezam a comunhão com a igreja, saibam que primeiro desprezam o próprio Deus da comunhão, a reconciliação de Deus através de Cristo Jesus, que custou o preço caríssimo do sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário, irmãos. A comunhão da igreja, irmãos, não foi uma comunhão conquistada barata. Não barateie a graça se você não tem contribuído para a edificação da igreja. Você está barateando a graça de Deus. E se você não tem agido como um reconciliador, trazendo também pecadores para dentro dessa grande comunhão com Deus através da pregação do Evangelho, você também está barateando a graça. Porque essa comunhão com Deus, como nós vimos no sacerdócio real, no sacerdócio de Cristo Jesus, essa comunhão foi conquistada com o precioso sangue de Cristo Jesus no Calvário. Para o óleo da unção ser derramado sobre a igreja de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, o que mantém o vínculo da paz, o que mantém a comunhão com a igreja. Para que também Cristo seja derramado como bênção e vida eterna sobre a sua igreja. Primeiramente, o próprio Cristo teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário, teve toda a sua vida derramada na cruz do Calvário, por mão de homens violentos, iníquos e perversos, por minha e por tuas mãos, por meu e por teus pecados. Esse Cristo teve a sua vida derramada, o seu sangue derramado, para que a verdadeira comunhão descesse sobre a igreja, como o orvalho do Hermon e como óleo precioso sobre a cabeça, a barba e até as orlas das vestes de Arão. Então, para aqueles que desprezam a comunhão com a igreja, saibam que assim desprezam primeiro o próprio Deus da comunhão e a pessoa bendita e o sacrifício de Cristo Jesus. E fica o recado, Hebreus capítulo 10, versículo de números 23 a 25.
Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus, aquele que fez a promessa, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se aproxima o grande dia, ou aquele dia. E que dia é esse? Será o dia em que um rei, maior do que o rei Davi, vai reunir toda a sua igreja diante dele. O rei eterno, o rei que é Jesus Cristo, o príncipe da paz, vai reunir toda a sua igreja, todo o seu povo diante dele, para por ela ser glorificado eternamente. E para com eles, como nós lemos aqui no texto de Apocalipse, viver eternamente em deleite, em comunhão, em amor, em graça, em paz, em unidade, eternamente lá nos céus. Amém. Então fica o seguinte recado: pois os que vivem em e na comunhão da igreja de Cristo, também há de estar com Cristo, o Rei maior que Davi, e com ele vão reinar eternamente. Quando Cristo reinar eternamente sobre o seu povo e com a igreja. Que Deus e Cristo nos abençoe, que possamos meditar no que é a comunhão com Deus, que não foi uma comunhão barata, que não é, que nunca será uma comunhão barata, ou nunca será um conceito social ou teológico, mas antes de tudo, a comunhão provém de Deus, é bênção de Deus, é exclusiva para Deus, é exclusiva da igreja, para a edificação dos santos. E nós temos, irmãos, que lutar por essa comunhão todos os dias nas nossas vidas, com a graça de Deus, com a obra do Espírito Santo agindo em nossos corações e na igreja, e levando também a mensagem de reconciliação para pecadores perdidos, para que eles sejam inseridos nesta grande comunhão que é a igreja, através de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos e te bendizemos por esta palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos pecadores, porque as nossas atitudes muitas das vezes desprezam, ó Deus, a comunhão com a tua igreja, preciosa comunhão com o teu povo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não venhamos, ó Deus, através disso, baratear, Senhor, a obra de Cristo Jesus, baratear a graça de Cristo, o sacrifício perfeito dele por nós pecadores, o sacrifício que nos faz agora família de Deus, povo de Deus, filhos de Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e dá a essa igreja também essa graça, Senhor, de usufruir de todas essas bênçãos da comunhão, Senhor, e que nós também possamos ser um agente, Senhor, de reconciliação, de levar essa palavra a pecadores perdidos e rebeldes. Que o Senhor dê nos essa graça. Ó Senhor, abençoa o teu povo durante esta semana, cobre-nos com o teu sangue e une-nos mais e mais através de Cristo Jesus, através do teu Espírito Santo, da tua graça e do teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, e continua a falar conosco pela tua palavra, porque maravilhosa coisa é, Senhor, vir aqui, Senhor, e em todos os lugares também, ouvir a palavra da verdade, pregada aos nossos corações, pela obra do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, e dá-nos graça. Abençoa o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nosso Senhor.